Segurança em sistemas. Você sabe quais são os conceitos fundamentais que envolvem a segurança de sistemas? Nesse vídeo, nós trataremos sobre os principais conceitos, permitindo que você aprofunde futuramente os seus estudos sobre essa área que é uma área tão interessante. Vamos começar pela definição sobre segurança. Aqui eu trago a definição dada pelo NIST, que é o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologias dos Estados Unidos, que define a segurança como a proteção concedida a um sistema de informação automatizado para atingir os objetivos aplicáveis de preservação da integridade, disponibilidade e confidencialidade dos recursos do sistema de informação. Então, quando o NIST trata sobre segurança, e aqui a gente não vai tratar de segurança de redes ou segurança de aplicativos, nós vamos tratar de segurança como um todo. E falando sobre segurança como um todo, nós vamos falar de segurança não apenas tecnológica, que diz respeito às tecnologias envolvidas nos processos informáticos, mas também sobre todo o contexto que o envolve, ou seja, a segurança ela inclui também a segurança física dos ambientes que compõem o sistema como um todo, seja ele o ambiente onde os recursos estão instalados ou o ambiente por onde os recursos podem passar. Então, falando de segurança, nós falamos de segurança de sistemas, falamos de segurança de redes, falamos de segurança de aplicações, do hardware, do software, dos sistemas operacionais, dos ambientes e não podemos deixar de fora a segurança envolve também as pessoas envolvidas nesse processo. Então, quando falamos da segurança, inclui hardware, software, firmware, que é o software embarcado, as informações, dados e telecomunicações, e aqui em telecomunicações a gente fala de toda a infraestrutura. Não podemos deixar de pontuar que no final, o objetivo final da segurança é proteger os dados ou informações. Então, quando eu protejo o hardware, meu objetivo não é apenas proteger aquele dispositivo, um computador, um switch, um roteador, um servidor, mas proteger o que está dentro dele, que em última análise são os dados. Quando eu falo em proteger o software, em segurança de software, eu estou falando dos sistemas que tratam, que lidam, que manipulam os dados. Então, em última análise, o meu objetivo é a proteção dos dados que estão sendo manipulados, armazenados, gerados ou produzidos pelos sistemas como um todo. E aí, falando de segurança, nós temos uma tríade, e essa tríade são os pilares, os 3 pilares da segurança da informação. E aqui nós temos 3 conceitos que são muito importantes, que são os conceitos da confidencialidade, da integridade e da disponibilidade. Falando em segurança, nós também podemos falar de outras questões envolvidas e nós trataremos delas também, mas a segurança da informação, ela se sustenta sobre esses 3 pilares. E uma vez que um desses pilares seja comprometido, nesse momento a gente já tem uma quebra de segurança. É muito comum que as pessoas subestimem a segurança, que acreditem que a segurança ela só está relacionada ao vazamento de dados, mas o vazamento de dados é apenas um elemento dentro do processo de segurança. Ele é um processo mais amplo, mais complexo e que exige um cuidado muito maior. Então vamos tratar de cada um desses conceitos individualmente. Começando pela confidencialidade. A confidencialidade, ela diz respeito ao dispositivo estar acessível apenas para o que a gente chama de agentes autorizados. Então, um termo importante que a gente precisa trabalhar é o termo agente. Agente pode ser um agente de software,
pode ser um dispositivo de hardware, pode ser uma pessoa, tá? Então aqui a gente vai ter aqui teremos os atores da segurança. Então o agente é alguém ou alguma coisa que vai ter acesso a uma determinada, vamos trazer aqui a informação, porque em última análise eu estou falando da informação, mas eu posso falar também um agente que vai ter acesso a um ambiente, posso falar de um agente que vai ter acesso a um dispositivo de hardware ou a um sistema. E um agente, para que tenha acesso a um determinado recurso, ele precisa ter autorização, né? Então, uma vez que esse agente tenha autorização, ok, ele pode acessar esse recurso. Existem recursos que eles que eles são públicos, então eles podem ser acessados ou podem estar acessíveis a qualquer agente. Existem recursos que têm uma confidencialidade mais restrita, então nós temos níveis de confidencialidade, variando desde um público até passando por acesso restrito e por confidencial. Então existem vários níveis e dependendo do que você está tratando, esses níveis podem mudar de nome. Mas enfim, a gente tem acessos públicos e acessos altamente privados. E aí, quem pode ter acesso à informação? Somente os agentes que têm autorização. E essa autorização, para que eu autorize um agente, eu preciso verificar se esse agente ele tem o que a gente chama de credenciais de acesso. Se esse agente é quem ele diz ser e se ele tem um acesso. Então aqui a gente está passando por sistemas, por processos de controle de acesso. E no controle de acesso a gente tem alguns processos como identificação, autorização e concessão de acesso. Quando a gente fala de confidencialidade, a gente fala então de autenticação, né? A menos que o nível de confidencialidade seja público, e aí essa informação pode estar acessível a qualquer agente, a menos que ele esteja público, é necessário um processo de autenticação, onde o agente se identifica e apresenta suas credenciais para poder obter acesso àquele recurso. Aqui a gente também fala de processos de encriptação, e o objetivo da encriptação é embaralhar informações de forma que, se essa informação ela venha a ser acessada por um agente não autorizado, que esse agente não seja capaz de identificar a informação, né? Que os dados estejam embaralhados e aquela informação não seja inteligível. E a gente fala também de segurança física, falando de segurança física e segurança lógica também. Então aqui a gente não fala só do físico, mas a gente fala do lógico também. Então a segurança, ela precisa ser tanto física quanto lógica. Então vamos lá. Outro conceito importante, integridade. A integridade, ela diz respeito aos dados, às informações, aos recursos, aos ambientes estarem corretos e completos. Então são dois elementos importantes aqui. Eu preciso que os dados estejam corretos e preciso que os dados estejam completos. Aqui a gente vai falar de códigos de correção, de checksums. Aqui a gente fala de autorização para alteração de informações. Aqui a gente fala de backup, né? Então a integridade, vamos pensar na integridade de dados. Os dados eles estão armazenados em algum lugar. Nesse caso, os dados estão íntegros quando eles estiverem corretos e completos. Ok, mas se um agente autorizado pegar esses dados e alterar, ok, o dado continua sendo correto e completo. No entanto, se algum agente não autorizado obtiver acesso a essa informação e alterar essa informação, ela deixa de estar correta, porque ela foi alterada por um agente não autorizado. A integridade também pode ser quebrada
por processos de transmissão, durante processos de transmissão, uma vez que essa informação ela pode ser corrompida. Então, a corrupção de dados, ou seja, a alteração dos dados durante o seu processo de transmissão ou no processo de armazenamento também, ela pode quebrar a integridade dos dados. Então, uma informação íntegra, ela precisa estar correta e completa. Passando para outros ambientes, para ambiente físico ou ambiente ou para sistemas de software, por exemplo, o software deixa de estar íntegro quando ele foi alterado de forma indevida. Né? Então, quando você faz algo, você manipula esse software, ou um agente, aqui a gente vai usar um outro termo técnico bastante importante, que é o termo agente malicioso. Quando um agente malicioso, pode ser ele uma pessoa, ou pode ser um software, ele obteve acesso a esse software, quando um software malicioso teve acesso a um software e alterou esse software, colocou alguma linha de código, colocou algum plugin ou colocou algo que possa alterar o comportamento desse software, então a gente deixa de ter a integridade. O software deixa de funcionar da forma correta, a forma a forma que ele foi desenvolvido para atuar. E a gente pode falar também de ambientes. Um ambiente que teve sua integridade quebrada pode ser um ambiente que foi invadido. Posso pensar em uma porta que foi arrombada. Então, ali a gente tem a integridade quebrada. Eu posso ter um switch, um roteador, um dispositivo de rede que um agente malicioso, um agente não autorizado, chegou nesse dispositivo e fez alguma alteração, seja ela uma alteração indevida, seja ela intencional ou não intencional. De ambas as formas, a gente tem a quebra de um conceito importante, que é o conceito da integridade. Outro elemento da segurança é a disponibilidade. Então, a disponibilidade diz que um recurso ele deve estar disponível sempre que necessário para os agentes autorizados. Então, aqui a gente fala de disponibilidade de dados, disponibilidade de informações, disponibilidade de ambientes, disponibilidade do recurso. Então, eu vou usar esse recurso, eu sou um agente autorizado, eu preciso ter acesso a ele sempre que eu precisar. Né? Isso não significa o tempo todo, porque podem existir restrições de acesso e esse dispositivo estar disponível e esse recurso estar disponível apenas em determinados momentos. Mas, se no momento adequado, no momento correto, ele estiver disponível, ok, a gente tem a preservação da disponibilidade. Uma vez que no momento adequado ele não esteja disponível, nós temos a quebra deste elemento que é importante. E nós podemos definir a segurança como utilizando os três elementos, a tríade da segurança, né? Podemos dizer que um recurso ele está protegido quando ele está disponível da forma correta e completa, ou seja, integridade, para os agentes autorizados. E aí a gente envolve nesta definição os três elementos, né? O disponível, disponibilidade, de forma íntegra, ou seja, correta e completa, para os agentes autorizados, e aí, nesses agentes autorizados, nós contemplamos a confidencialidade. Muito bem, mas a segurança ela não se limita a esses três recursos. Nós falamos também de outras informações, ou seja, de outros elementos que precisam estar, que estão contidos aí nos processos de segurança. E aqui a gente vai falar de confidencialidade, que é a limitação do acesso à informação às entidades legítimas, entidades ou agentes, né? E aí a gente amplia um pouco mais o conceito de agente, amplia um pouco mais o escopo, ou seja, aquelas autorizadas pelo proprietário da informação. Então, nós temos aqui também o conceito de proprietário da informação. Quem é que tem a propriedade, quem é o dono de uma determinada
informação, e aí não precisamos nos limitar às informações, mas podemos falar de recursos, quem é o proprietário de um determinado recurso, ou quem é que tem autoridade para trabalhar, tratar daquele recurso, para lidar, para manusear aquele recurso. Falamos da disponibilidade, que é a garantia de que a informação esteja sempre disponível para o uso legítimo. Então, aqui a gente fala de agentes autorizados por aqueles usuários, e esse usuário pode ser uma pessoa ou pode ser um sistema, né? Autorizados pelo proprietário da informação, e aí a gente está trabalhando com o proprietário da informação. Integridade, os 3 conceitos que a gente viu antes, garantia de que a informação manipule e mantenha todas as características originais estabelecidas pelo proprietário da informação, incluindo controle de mudanças, garantia do ciclo de vida. E aí, assim, quem tem autorização pode manusear de algumas formas, das formas autorizadas, mas quem não tem, não pode manusear, não pode ter acesso. Uma vez que quem não tem autorização, obteve acesso e alterou de uma forma indevida, seja ela intencional ou não, a gente tem a quebra da integridade. Mas ampliando um pouco mais esse conceito, nós temos o conceito de autenticidade, que está ligada à ideia de autêntico, ou seja, a garantia de que a informação é proveniente de uma fonte anunciada e que não foi alvo de mutações ou modificações ao longo do processo. Então, a gente vai falar aqui de algo que é autêntico. Se eu tenho... Aí a gente pode extrapolar um pouco a ideia e, por exemplo, para equipamentos, vamos pensar em um equipamento de um determinado fabricante, um equipamento da Cisco, por exemplo. Se esse equipamento foi realmente fabricado pela Cisco, então ele é um equipamento autêntico. Agora, uma vez que este equipamento ele foi fabricado por outro fabricante e só colocou o emblema da Cisco, ele é falsificado, e aí a gente pode dizer que ele não é um equipamento autêntico. Então a autenticidade ela está ligada à ideia de que ele é proveniente da fonte anunciada. Quem é o fabricante? É a Cisco. Temos um outro conceito muito importante, ele não entra na tríade, mas ele está muitíssimo ligado, ele é fundamental para a segurança da informação, que é o termo de irretratabilidade ou não repúdio. Ou seja, é a garantia da impossibilidade de negar a autoria em relação a uma transação anteriormente feita. E aqui a gente pode dizer o seguinte, uma vez que eu tive acesso a um determinado recurso e eu fiz uma alteração a esse recurso, eu não posso negar que fui eu que fiz essa alteração. Então, não repúdio está ligado a essa ideia. Eu obtive um acesso, eu não posso dizer que não fui eu que obtive acesso. Eu fiz uma alteração, não posso dizer que não fui eu que fiz essa alteração. Ou eu produzi algo, não posso dizer que não fui eu. E aqui a gente tem algumas garantias jurídicas que se sustentam em cima da ideia da irretratabilidade e do não repúdio. Outro conceito muitíssimo importante é o conceito da conformidade, que é a garantia de que o sistema deve seguir as leis e regulamentos associados ao processo, né? E aí, então, a gente pode dizer que um sistema, um recurso, ele está conforme quando ele atende aos requisitos dos regulamentos e das leis. E aqui a gente vai falar tanto das leis federais, das leis internacionais, quanto de regulamentos da própria instituição. Então, eu trabalho em uma determinada empresa, a minha empresa vai ter políticas, e essas políticas, elas fazem parte dos regulamentos internos. Aí eu posso ter regulamentos que dizem quem pode acessar o quê, a forma como é acessado, eu vou ter regulamentos que regulam todo o processo. Então, nós estamos conforme quando nós seguimos este processo. E aí, o que acontece, o que pode acontecer quando não se segue esses processos? Então, existe a questão da responsabilização. O O caiu lá para baixo, né? O O caiu, né?
Então, a responsabilização, ela é muito importante porque, uma vez que alguém, um ator, um agente qualquer, não segue o processo, alguém precisa ser responsabilizado. E essa responsabilização, ela está ligado a punições em geral, por exemplo. Um outro conceito bastante importante é a questão da confiança, né? E a confiança, ela está muito ligada aí no mercado. Então, eu confio em um determinado recurso, eu confio em um determinado sistema, eu confio em uma determinada empresa, eu confio em um determinado fabricante. A confiança é um elemento fundamental. E quando nós quebramos, quando existe uma quebra da segurança da informação, inevitavelmente tem uma quebra da confiança. Nós temos casos recentes de invasões, de vazamentos de dados, de roubos, e todas essas questões, elas culminam na quebra da confiança. E as empresas, elas, em última análise, o que elas não querem quebrar, o que elas não podem quebrar, é a relação de confiança. Então, a confiança, ela está ligada a como a informação é fornecida e gerenciada. E como essa informação é fornecida e gerenciada, está ligada às regras e políticas de acesso e manipulação, às questões de permissões, ou seja, ações que são permitidas naquele processo, quem permite, né? Aos mecanismos para assegurar que essas políticas e essas permissões sejam seguidas. Então, aí eu preciso ter mecanismos de proteção, e esses mecanismos precisam ser suficientemente robustos para assegurar que o processo todo seja íntegro, né? E isso vai impactar muito no grau de confiança, ou seja, no quanto eu confio em uma questão eu confio em uma empresa, eu confio em um processo, eu confio em um equipamento, porque eu sei que essa empresa, esse processo, esse equipamento não vai ter problemas de segurança, não vai me deixar na mão, por exemplo. Ele não vai ter uma quebra, ou ele não vai se comportar de uma forma inesperada durante o processo. Então, quando tem uma quebra da segurança, inevitavelmente a gente tem uma quebra da confiança. E aí, trazendo um conceito do Goodrich, a confiança está ligada no gerenciamento. Então, o gerenciamento da confiança lida com o projeto de políticas eficazes. Então, a gente tem a questão de políticas de segurança. Quando a gente está falando de políticas, a gente está falando de regras que são institucionais. As políticas, elas são as legislações da empresa, da instituição, da organização. Então, lida com o projeto de políticas eficazes e obrigatórias, os métodos para conceder permissões a usuários, e aí podemos ampliar, dizer não apenas usuários, mas softwares e sistemas e hardwares também, porque hoje a gente tem comunicações machine to machine, então a gente também está permitindo que recursos de hardware possam ter acesso, né, a determinados ambientes, por exemplo, permissões de usuários, de confiança e os componentes que podem assegurar essas políticas. Então, esses componentes são recursos, podem ser recursos de hardware, podem ser recursos de software também, podem ser processos dentro da empresa. Para assegurar essas políticas e permissões para proteger e administrar os recursos do sistema. E o que é um recurso? É qualquer coisa. Pode ser uma informação, pode ser um software, pode ser um hardware, pode ser um ambiente. Então, recurso é um termo default aí que nós usamos para dizer qualquer coisa dentro desse sistema. E aí, o que acontece quando a segurança é quebrada? Acontece o que nós chamamos de violação de segurança. Então, uma violação de segurança ocorre quando há uma intrusão ou um acesso não autorizado a sistemas. O que é intrusão? Intrusão é quando um agente não autorizado, e aqui eu coloquei a figurinha de um hacker para simbolizar isso. Então, quando um agente não autorizado, ele obtém acesso
indevido a um determinado sistema, a um determinado ambiente ou a um determinado recurso de hardware. Então, esse agente não autorizado, ele fez uma intrusão, ele entrou sem autorização a esse sistema. E aí esse sistema pode ser um sistema de software, pode ser uma rede, ou eu posso ter uma intrusão relacionada a dados. E essa violação, ela compromete a confidencialidade, a integridade ou a disponibilidade das informações. Então, se eu tiver, por exemplo, um spyware no meio do caminho, ou seja, um software espião, que ele vai ouvir a rede, ouvir os dados que estão passando pela rede, ao ouvir esses dados, este spyware, que é um agente não autorizado, ele está quebrando, no momento dessa espionagem, a questão da confidencialidade, porque esta informação não deveria estar acessível a este agente não autorizado. E aí, nesse caso, nós temos uma violação de segurança. Por mais que legalmente isso não possa ser punível, ele é uma quebra da segurança da informação. Esse spyware, ele pode não alterar nada, tá? Mas ainda assim, eu tenho uma quebra da segurança, uma vez que eu quebrei o conceito da confidencialidade. Se ele alterar, além de quebrar a confidencialidade, eu quebro também a integridade, né? Se esse agente não autorizado, ele de alguma forma manipular o sistema para que ele fique indisponível, e aí nós temos ataques de negação de serviço, por exemplo, ele vai quebrar a questão da disponibilidade. Tá? Então, isso é o que? É uma violação da segurança. A violação da segurança acontece quando um agente não autorizado quebra um dos 3 elementos ou um dos elementos da segurança da informação. E aqui a gente fala principalmente da tríade, porque a tríade, ela de alguma forma, em alguma instância, ela abarca todos os outros conceitos. E quando acontece uma violação, eu vou ter um impacto, existe um impacto. E esse impacto, ele pode ter vários níveis. Ele pode ser um impacto alto, médio ou baixo. E aí, o que define esse impacto? São as consequências. O que aconteceu decorrente de uma violação de segurança? Então, as consequências, quando as consequências são limitadas e controláveis, eu tenho impacto baixo. Eu posso ter perda de informações, desde que essas informações não sejam sensíveis, ou seja, não sejam informações pessoais, por exemplo. Se eu tiver vazamento de informação pessoal, eu já tenho informações sensíveis, né? Então, aqui a gente tem a relação com a privacidade das informações. Privacidade está ligada lá ao conceito de confidencialidade. Eu ainda vou ter o impacto baixo quando as interrupções, ou seja, os sistemas ficarem inoperantes por tempos restritos, por tempos menores. Então, uma interrupção menor que não cause tantos efeitos negativos, ele pode gerar um impacto baixo. E o custo para recuperação e reparo, ele tem que ser baixo também. Ou seja, esse custo para voltar ao estado anterior à violação. Então, é o estado que nós consideramos como estado seguro. No entanto, nós temos violações que elas vão gerar consequências mais significativas. E aí, se ela for mais significativa, porém ainda gerenciável, eu tenho um impacto médio. E aí, o que significa isso? Que eu tive perda de dados sensíveis, né? Aqui eu tenho a perda de dados não sensíveis. No impacto médio, já tenho perda de dados sensíveis, mas ainda não são dados críticos. Eu posso ter interrupções um pouco maiores, mas ainda não é um impacto, ainda não é uma interrupção exagerada. E os custos de recuperação, eles são mais altos, eles são médios, né? Aqui também a gente tem implicações legais e implicações na reputação. Quando a gente fala em reputação, a gente está falando na questão da confiança. Então, quebrei a reputação. Talvez hoje o elemento mais importante para uma empresa, uma instituição, uma organização seja a sua reputação. Se a reputação estiver arranhada, a confiança ela é arranhada também e eu posso ter
perdas que elas vão além das questões da informática. Elas são perdas no impacto mais amplo, mais geral. Nós temos também o impacto alto, e esse é o impacto que a gente não quer, a gente não pode, não deve permitir acontecer, que são consequências graves e potencialmente devastadoras. Quando eu tenho impacto alto, possivelmente, provavelmente, eu posso ir para um movimento de fechamento de muitas empresas, né? Isso acontece com alguma frequência. Tá? Eu tenho perda de dados críticos e altamente sensíveis. Eu tenho interrupções significativas ou paralisação das operações por um tempo mais amplo. O custo elevado para recuperação e reparo. E aqui vou trazer um outro termo que é bastante usado na segurança. Quando acontece uma violação de segurança, acontece o que a gente chama de desastre. Então, a recuperação do desastre, ela é mais cara, ela é mais elevada, ela é mais complexa, é mais difícil de acontecer. E voltar para o estado de segurança, que é o estado anterior à violação, ele é mais difícil, é mais custoso. E aqui eu tenho graves implicações legais ou danos à reputação. Se eu tiver qualquer um desses elementos, eu tenho impacto alto. Então, quando a gente fala de segurança da informação, a gente fala também das violações de segurança. E para verificar como eu vou proteger a segurança, porque você não pode proteger tudo, porque a gente sempre diz que não existe segurança 100%. Sempre vai existir, sempre pode, e aí a gente pode dizer que sempre vai existir uma violação de segurança. A questão é se o impacto dessa violação, o impacto gerado por essa violação vai ser alto, médio e baixo. Se for um impacto baixo, talvez eu possa conviver com esse perigo. Mas se o impacto for alto, eu preciso me proteger. E quando é o impacto médio? Bom, aí depende, precisa ser avaliado. E a avaliação do impacto é essencial para priorizar recursos e esforços de mitigação da segurança da informação. Então, aonde eu vou concentrar os meus esforços? Geralmente, daqui para cá. Então, eu vou primeiro proteger os recursos cuja violação de segurança possam levar a um impacto alto. Depois, passando para o médio e, se for possível, nós mitigaremos as questões, os recursos que possam gerar uma violação de baixo impacto. E aí nós vamos falar de outros dois termos que são muitíssimo importantes. Então, o que é a vulnerabilidade? Uma vulnerabilidade é um ponto fraco em sistemas, redes ou aplicações que pode ser explorada por quem? Por um agente malicioso para comprometer a segurança. Ou seja, um agente malicioso ele vai olhar para o meu sistema, ele quer causar uma violação de segurança. E como que ele vai causar essa violação de segurança? Ela vai explorar alguma vulnerabilidade, ela vai explorar algum ponto fraco. Por exemplo, eu quero invadir a sua casa. A porta está aberta. A porta estar aberta é uma vulnerabilidade, qualquer um pode chegar e entrar. Agora, você vai colocar recursos de segurança. Primeira coisa que você vai fazer, trancar a porta. Você pode fechar a porta sem passar uma chave. Você já diminuiu a probabilidade de alguém chegar. Mas se alguém chegar, abaixar o trinco e entrar, pode ter acesso. Então você vai colocando mais recursos para quebrar essa vulnerabilidade, porque a porta é um ponto fraco. Então eu vou colocar chave nesta porta. Ah, mas a porta ainda pode ser arrombada, eu posso colocar 2 chaves. Ah, mas ainda pode ter acesso à porta de um data center, por exemplo. Ah, eu posso colocar outros recursos para reduzir esses pontos fracos. Então, vulnerabilidade é o ponto fraco que pode ser explorado por um agente malicioso para comprometer a segurança, ou seja, vai levar a uma violação de segurança. Então, tipos comuns, nós temos vulnerabilidades de software, ou seja, software desatualizados, faltas de atualizações de segurança elas permitem vulnerabilidades. Então, é um erro a gente acreditar que os softwares são seguros. Eles são inseguros por natureza. E aí, o que precisa fazer?
precisa atualizar. Quando a gente descobre uma falha de segurança, os softwares são corrigidos e são disponibilizadas atualizações, né? Não raro, as pessoas desabilitam a atualização por acreditar que a atualização vai levar a um estado de insegurança, mas a não atualização também leva a um estado de insegurança. Configurações incorretas, a gente brinca, né? Ah, eu deixei o estagiário fazer uma alteração e a autorização foi incorreta. Então aqui a gente tem erros na configuração de sistemas ou redes, tá? Essa configuração incorreta, ela pode ser intencional ou não intencional. De qualquer forma, uma configuração incorreta vai levar a um estado de insegurança. Nós temos as falhas de softwares, que são os famosos bugs ou defeitos no código de programa, que também são vulnerabilidades. E erros humanos, que podem ser enganos ou descuidos. Veja, erro não é necessariamente um ataque, mas eu posso cometer um erro, não foi intencional, em uma configuração, por exemplo, eu posso levar a um estado de insegurança da mesma forma. Algumas consequências da exploração dessas vulnerabilidades: acesso não autorizado a sistemas ou recursos, perda ou roubo de dados e interrupção de operações. Como que eu posso proteger? Um termo importante aqui é o termo mitigação, tá? Como que eu posso mitigar essas questões? Veja, a gente não protege 100%. É ilusão acreditar que algum sistema ou algum recurso ele estará 100% seguro. A gente pode mitigar as questões que podem levar a processos de insegurança. Então, eu posso ter processos de mitigação. Esses processos estão ligados à atualização de software, né? Atualizem sempre. Políticas de segurança rigorosas, com medidas punitivas, porque senão não adianta nada, serão textos, caracteres para alguém ler, se alguém ler, né? Porque se não tiver um processo de auditoria ou de verificação e punição, não serve para nada. Treinamento e conscientização de usuários, porque não adianta nada você ter uma política rigorosa, você ter recursos de sistemas e os usuários não treinarem, né? E aqui a gente tem alguns usuários que eles são potencialmente problemáticos. O pessoal da TI que gosta de dar um jeitinho para ter acesso indevido ou não seguir as regras para algumas coisas. Então, esses profissionais, eles precisam estar conscientes de que eles também precisam seguir as regras, e a alta gerência, né? Porque sempre pede para a gente dar um jeitinho. E isso pode levar a um estado de vulnerabilidade. Então, identificar e corrigir vulnerabilidades é fundamental para proteger informações e sistemas ou qualquer recurso. E aí um outro conceito importante, que é o conceito de ameaças. As ameaças são potenciais perigos que podem explorar as vulnerabilidades para causar os danos ou acessar dados indevidamente. Veja bem, as vulnerabilidades existem e a gente não tem o que fazer com elas. Elas existem, elas estão ali e está tudo bem. Enquanto ela estiver ali e ela não for explorada, não há problema nenhum. O problema é quando esta vulnerabilidade ela é explorada por um agente malicioso. E aí, quando existe essa exploração, existe uma violação da segurança. A ameaça é o perigo de um agente malicioso explorar essa vulnerabilidade e causar danos indevidos. Então, são as ameaças. O que são ameaças? São os vírus, são os spywares, são softwares que a gente chama de softwares maliciosos que podem explorar vulnerabilidades. Eu posso falar de sistemas incorretos que podem explorar uma vulnerabilidade, sistemas que foram manipulados para poder explorar uma vulnerabilidade. Eu posso falar, a ameaça é o que está na boca do povo aí, o hacker, né? Antigamente nós tínhamos outra definição, agora aceita-se hacker como um agente malicioso, né? Mas as pessoas também podem ser ameaças. Profissionais não treinados ou com baixa qualificação também são ameaças, porque eles podem levar a erros, eles são mais suscetíveis a erros.
Então, tipos comuns, nós temos os malwares, que daí a gente tem vírus, worms, trojans e ransomwares, phishings, que o phishing também é um código malicioso, mas ele vem por e-mail, ou sites fraudulentos que visam roubar informação. Então, esses e-mails, eles carregam um código malicioso. Veja, o phishing, ele é diferente do spam, que também vem num e-mail, mas o spam, apesar de ele causar consequências, ele não carrega dentro dele um código malicioso, ele é só uma propaganda. No caso do phishing, o phishing é um software malicioso. Ataques de força bruta, que é uma tentativa de quebrar senha. Engenharia social, que é uma manipulação psicológica para obter acesso. Uma pessoa ali conversando como quem não quer nada e alguém não treinado, não consciente, pode deixar vazar informações, né? E isso se faz por engenharia social. Existem muitos ataques, muitas violações de segurança que acontecem por engenharia social. Você provavelmente já recebeu alguma mensagem dizendo que você fez uma compra em um determinado site e aí o banco identificou e aí a pessoa pede acesso a alguma coisa e vai pedir uma transferência de valores. Isso é um ataque de engenharia social, né? Pedir para você, você fez uma compra em um site de vendas e aí para poder liberar você precisa pagar uma taxa não sei das quantas. E aí você vai lá e paga. Engenharia social. Agora está muito também na moda aqui na região usarem nomes de advogados falando sobre os processos e dizendo que tem que pagar alguma taxa para liberar algum outro valor superior, mas você tem que pagar a taxa primeiro. Isso é um ataque de engenharia social. Quais são as consequências geradas pela exploração de segurança por essas ameaças? Violação de dados, perda de confidencialidade, integridade ou disponibilidade, danos financeiros e danos à reputação. Então, as consequências são as consequências da quebra de segurança. Medidas de mitigação, implementar soluções de segurança. Aqui a gente tem ferramentas e processos. Então, firewalls, antivírus, processos rigorosos. Então, educação e treinamento do usuário para não cair em golpes, para não não deixar portas abertas para que agentes maliciosos entrem. E não adianta nada disso se não tiver monitoramento contínuo e análise de risco, tá? Então, conhecer e entender as ameaças é fundamental para desenvolver estratégias eficazes de defesa, tá? Aqui embaixo, ficou lá embaixo no textinho. E a gente falou de risco, né? E o que é risco? Risco é a probabilidade de uma ameaça explorar uma vulnerabilidade, causando um impacto negativo. Então, nós falamos de vulnerabilidade, falamos de ameaça, falamos de impacto. A probabilidade de uma ameaça explorar uma vulnerabilidade e gerar um impacto negativo é chamado de risco. E aí a gente vai ter, assim como nos impactos nós temos níveis de impacto, nós também temos níveis de risco. E aqui nós vamos falar um pouco das questões relacionadas ao risco. Então, componente, nós temos ameaça, que é o perigo, potencial perigo para a segurança, então uma ameaça pode levar a uma violação de segurança. Vulnerabilidade é a fraqueza, que pode ser explorada, impacto é a consequência. Então, a ameaça explora uma vulnerabilidade, causando uma violação de segurança, gerando um impacto. A avaliação de risco vai identificar os ativos, que são recursos de hardware, de software, ambientes, pessoas, vai identificar as ameaças e as vulnerabilidades. Pega tudo isso, põe em cima da mesa e vai fazer uma análise desse processo como um todo. E aí vai estimar a probabilidade de uma ameaça explorar esse. Primeiro precisa ser feito um levantamento de vulnerabilidades. Então, quais são as vulnerabilidades relacionadas a esses ativos? Quais são as vulnerabilidades que existem no meu ambiente, no meu escopo? Quais são as ameaças que podem explorar essas vulnerabilidades? E aí
é preciso criar uma estimativa, que a probabilidade dessa ameaça explorar a vulnerabilidade e, uma vez que essa exploração aconteceu, qual é o impacto desse incidente de segurança. E aí nós vamos ter níveis baixos, médios e altos. E dependendo do nível, a gente precisa priorizar a segurança para os níveis mais tem um risco mais alto, tá? E o gerenciamento de risco fala sobre mitigação, ou seja, aplicação de medidas para reduzir os riscos. Aceitação, então, para algumas explorações, para alguns riscos, nós vamos mitigar, nós vamos aplicar medidas para reduzir os riscos. Para alguns riscos, a gente simplesmente aceita. Então, ok, existe a probabilidade de alguém explorar essa vulnerabilidade. Posso conviver com isso? Posso. O impacto tem que ser baixo. Ah, o impacto é baixo? É. Então, ok, eu vou aceitar, né? Eu posso também transferir esse risco, ou seja, usar seguros ou terceiros para compartilhar os riscos. Então, pode acontecer, existem algumas vulnerabilidades que elas estão ligadas a questões da natureza, por exemplo. Qual a probabilidade de acontecer uma enchente aqui? Então, dependendo da sua localização, isso é uma vulnerabilidade. Apesar de não ser explorada por um agente malicioso, é algo que pode acontecer. Então você contrata seguros. Para quê? Para que se acontecer um incidente de segurança, alguma seguradora ajude a compartilhar esse risco, né? Claro que você vai pagar para isso também. E a gente tem a evitação, que é a eliminação de atividades e ativos de alto risco. Em alguns casos, você pode simplesmente trocar o software. Eu estou usando um software inseguro. Existe um software mais seguro? Existe. Então, por que eu vou usar o software inseguro se eu posso usar um software mais seguro? Por que eu vou usar um equipamento que ele não é tão confiável se eu posso ter um mais confiável? Então, eu posso trabalhar com a questão de evitação também. Então, a gestão eficaz de risco é fundamental para proteger informações e garantir o que a gente chama de continuidade dos negócios. Então, meu objetivo é que os negócios continuem. E aí, para continuar, eu preciso assegurar que os meus processos estão seguros. Bom, aqui nós vimos os conceitos fundamentais sobre segurança, segurança de sistemas, de aplicações, de recursos. Para agora, nós podemos, com base nesses conceitos fundamentais, nós podemos seguir os nossos estudos sobre segurança. Espero que você tenha compreendido todos esses conceitos.